Galera, eu estou de boca aberta. Como assim, cara? O Flamengo deseja receber uma oferta pelo Pedro. Que loucura é essa? Por que isso? Abrir mão do melhor 9 do Brasil, um cara excepcional. Vender o Pedro para contratar outro. E o Juninho? Foi contratado para quê? Ô, Felipe Luiz, aí não, né? Se você não usar o Pedro, cara, como você falou que iria usar, como você falou que encaixaria o Pedro no seu time, como você falou na entrevista coletiva, antes do Pedro voltar, eu tenho que dar um jeito do time jogar com o Pedro. Ele tem que encaixar no time, eu tenho que encaixar uma forma dele jogar. E aí, cara, agora vem com esse papo de se chegar uma oferta, vamos nos desfazer do Pedro. Cara, temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band e ninguém, galera, acredita num negócio desse porque é loucura, velho. Se o Flamengo fazer isso, será uma bela de uma bobagem. Eu nunca que abriria a mão do Pedro, jamais. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Estamos aqui na internet e tem uma notícia que vem do Rio de Janeiro. O Flamengo estaria disposto a liberar o atacante Pedro. Olha, Corinthians aí, hein? Imagine o Yuri Alberto. Vai ficar sem receber, meu? São 25 milhões de euros a pedida. Quanto? 25 milhões de euros a pedida. Ó, esse valor aí, eu não confirmei em lugar nenhum, cara. Lugar nenhum. Esse valor de 25 milhões de euros é a Renata que tá falando. De onde ela tirou esse preço aí, eu não sei. Paga na próxima geração. Tá um monte de gente querendo patrocinar lá. Não, mas o Pedro sair do Flamengo para jogar em outro clube brasileiro, eu não consigo pensar como primeira opção. Claro que ele vai querer ir para a Europa, se for o caso, mas será que o Pedro quer sair? Mas outra pergunta, ele tem mercado para a Europa? Tem Corinthians. O Pedro É o time europeu, é o Corinthians. Ele pode ir pro Al Hilal, que é europeu, segundo o Capelanes, né? Aí, ó. No Al Hilal ele joga. Eu tenho uma Ronaldo sugestão bateu boa aqui, cabeça. 25 milhões de euros. Hoje daria na cotação 25 vezes 160. 6. Me ajuda aí, vai. 150. 150 pau. Bom dia, Capela. Certo? Eu vou te falar uma coisa. Se eu sou o Palmeiras, eu vou com força no Pedro e contrato Já leva ele do hoje. Flamengo. Mas já não tem o Vitor Roque? Já tentou e não conseguiu. Acabou de pagar Já 20 tentou e não milhões conseguiu. no Vitor Roque. Mas 25 Tudo bem. milhões. Não, e olha só, quanto já ganhou o Palmeiras Isso esse que eu ia falar, Mundial pagou aí? 150 lá, sei lá quanto pagou no Paulinho, pagou no mas Vitor olha Roque. Só o que arrecadou agora com a Copa do Mundo de Clubes, contrata o 218 Pedro, irmão. milhões. Põe o Vitor Roque nas pontas uma vez que o Estevão vai embora. Olha isso. estaria o Flamengo tendo essa Essa é a atitude? E o Flamengo fazer, liberaria Luiz. para o Palmeiras o Pedro? Mas não por tem que essa, o Flamengo pagou a multa, estaria tchau. Essa é a Porque o pergunta que eu Flamengo ia estaria fazer. liberando o Pedro. Qual o problema? Por quê? Não vai Pedro ser é um um problema Felipe. clínico. Não, O Felipe não gosta de colocar ele, o estilo dele Mas jogar. quem falou que o Felipe vai ficar no Flamengo? Vai pra onde? Então eu não sei. Informação. Ulisses, Olha a carinha os caras dele, ó. falaram pela notícia de que tá buscando um atleta com mais mobilidade ali na frente. Isso. O Pedro, na minha opinião, é o melhor 9 do Brasil, assim. Melhor ele se lógico. lesionou, tá voltando de lesão, demora, o doutor sabe mais que ninguém, demora. E o Pedro, desculpa, eu acho que ele não iria pro Corinthians, que é um salto, o cara tá no patamar da carreira que pro Corinthians ele ia cair, né, Ronaldo? Que isso? Não, é Flamengo, Corinthians Mas, aqui, gente, né? Pô. eu acho que o Pedro, em primeiro lugar, depois de uma lesão tão longa, eu não imagino que ele queira sair do Flamengo. Alguma coisa, só se estiver acontecendo algo nos bastidores que ninguém saiba. É. Porque ele nitidamente não tá na melhor forma física, nem técnica. A gente sabe que o Pedro é um grande jogador. No jogo, mas ele fez 2 jogos só. Não é o cara que foi a primeira opção. Tava o bicho pegando, pronto para se desclassificar diante do Bayern de Munique, e não foi o Pedro escolhido. Esse é o problema. Então, tem algum problema aí, não é Essa é a normal pergunta. isso, Renata. Por que o Pedro não entrou Isso não é contra o normal. Bayern de Munique? Ó, antigamente era assim, o Gabigol tá num grande momento. Você lembra disso? Beleza, aí o Pedro não entrava, ou entrava às vezes com o Dorival, jogava ele e o Gabigol, Depois o Dorival jogaram os conseguia dois. fazer. Aí, de repente, o Pedro machuca, demora pra voltar. Aí o Pedro volta, para de fazer gol, faz um ou outro gol, não naquela sequência que ele vinha como grande jogador que ele foi se destacando. Agora, o Flamengo abrindo mão do Pedro, não é normal. Mas Algum problema tem. O Dudu se lesionou, não voltou o mesmo Dudu e ídolo do Palmeiras e liberou. Porque não encaixava na maneira de Mas jogar o Dudu do tem Abel. 100 anos.
Não, independente de ter 100 anos. A questão é o seguinte... Pedro não. É muito importante isso. Talvez a maneira na qual o Felipe Luiz gosta de armar o time não encaixa. Só uma perguntinha. No elenco do Flamengo hoje, claro, teria que contratar. Se ele liberar o Pedro, vai contratar, obviamente. Mas hoje não tem ninguém com as características. O Juninho não dá pra comparar. É uma reserva Henrique, muito né? distante do Pedro. O Renato Henrique tem jogado de falso 9. Que não é a dele, necessariamente. Ele quebra um ótimo galho ali, eu diria. E um detalhe importante, né? Se você tem um jogador que não joga na característica do teu time, em algum momento teu time vai ser marcado por jogar naquela característica. Aí você o utiliza para mudar a maneira do teu time jogar, para complicar a vida do adversário. Então isso aí se torna um coringa no teu time. Eu acho que não é... Não, Renata, não é normal isso. Se isso vier e tiver fundamento que o Flamengo está para liberar o Pedro... Não é normal, tem algum problema. Mas liberar por 25 milhões de euros, que liberar é esse por 25 milhões de euros também? É de graça. Você libera o cara Não, é que se chegar uma mais. proposta e ela for exatamente nesse valor, ou próximo a isso, eles liberariam. Com qualquer jogador é assim. Chegar uma proposta de 30 milhões de euros para a Rascaeta, não vai liberar? Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká. Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká e o Félix Torres pra lá e traz o cara. É verdade, bem lembrado, Marco Aurélio Cunha. Voltamos. Galera, temos aqui também um corte da ESPN Brasil, tá ao vivo, não sei o que eles vão falar em seguida, tá bom? Mas quero dar os créditos aqui para o Grupo Disney, link na descrição como créditos, vamos lá. Rodrigo Jufo chega aqui ao nosso Sport Center com as informações desta sequência de temporada do Flamengo. Certo, Rodrigo Jufo, seja muito bem-vindo, um beijo para você. Um beijo, Glaucia, amigos do Sport Center. Semana de planejamento aqui no Flamengo depois da participação no Mundial de Clubes, a eliminação nas oitavas de final para o Bayern de Munique. O elenco agora está de folga e a diretoria traça os próximos passos para a janela de transferência. O Flamengo que perdeu o capitão, líder do elenco, o Gerson, para o Zenit, que depositou a multa rescisória ali de aproximadamente 160 milhões de reais na conta do Flamengo. O camisa 8 já não faz mais parte do time. O Flamengo ainda também perdeu o Eric Pulgar, também com uma fratura no pé, vai ficar aí cerca de 2 a 3 meses fora de campo, e com isso a diretoria tenta traçar os próximos planos, traçar próximos nomes no mercado para poder suprir essas duas ausências. É verdade que o Flamengo trouxe o Jorginho nessa janela do Mundial de Clubes, ele que já teve grande participação com a equipe na campanha, tanto na fase de grupos quanto o jogo contra o Bayern de Munique, que ele marcou um gol de pênalti, e agora o Flamengo tenta ir ao mercado para trazer outras peças. O Carrascal, que está no Dinamo de Moscou, interessa, mas é um jogador para atuar ali na posição da Arrascaeta, um meia central também jogando de 8 ou até mesmo de ponta. Mas o Flamengo vai atrás sim de um volante. O José Boto já falou que quer ali um camisa 5 para ficar no lugar do Pulgar, que vai ficar um bom tempo afastado por lesão, e com isso o Flamengo traça o mercado. O time rubro-negro também tem interesse em trazer um ponta. Everton, Cebolinha e Michael, se vier uma boa proposta, pode ser que deixem o Flamengo também, mas o clube não pensa muito em vender, não coloca nenhum jogador no mercado, espera propostas, e se for vantajosa tanto para o atleta quanto para o rubro-negro, a diretoria pode entender que essa venda vai ser feita, mas a princípio o Flamengo quer um ponta. A questão do Pedro, camisa 9, a diretoria não pensa em vender o jogador, ele está sim nos planos do Felipe Luiz e deve ficar no Flamengo. O Pedro, que é muito importante, um ídolo da torcida, e o Flamengo entende que... Cara, é o seguinte, vai lá na rede social do Mauro César, ele postou a conversa que o Flamengo estaria interessado em se desfazer do Pedro. Se chegasse uma proposta, eles liberariam o jogador. O Mauro postou o print da conversa, eu tenho aqui no meu celular aqui, cara. Que ele é uma alternativa ao esquema tático. O Flamengo precisa, o Felipe Luiz quer ter um centroavante também mais fixo na área, então ele pode ser uma alternativa para planos de jogo. Então esse é o cenário do Flamengo nessa semana que o clube está de folga, vem traçando aí a meta, né, tipo o elenco para essa janela de transferências, e é isso que a diretoria José Boto pensa então, trazer um camisa 5 aí para suprir o Gerson, que vinha jogando mais pela ponta direita, é verdade, mas também fazia o papel de volante, e também para suprir o Pulgar, tentar finalizar a negociação com o Carrascal e também, quem sabe, trazer um ponta aí para ter mais uma alternativa de drible e velocidade no elenco.
Flamengo então se reapresenta para treinamentos visando o Campeonato Brasileiro e o restante da temporada no próximo sábado pela manhã no Ninho do Urubu. Glaucia. Boa, Jufo. Um beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência de trabalho aí pra você, trazendo as informações do Flamengo. E a gente vai falar... Galera, agora eu vou mostrar aqui pra você o que tá acontecendo. Tá aqui, cara. Tá lá no UOL, no blog do Mauro César Pereira. Ó, Flamengo perto de contratar um meia e espera receber proposta por Pedro. Cara, é o seguinte. O Mauro César, ele é um cara muito sincero e verdadeiro, né? Jamais ele publicaria uma coisa assim do nada, né? Ele tem as fontes dele, cara. Eu tenho aqui no meu celular, eu fui lá na rede social dele e peguei aqui os prints da conversa. Ele postou lá, vocês podem ir lá e ver, tá? E o cara falou um absurdo aqui. Neste momento, 15 milhões era bom. Mas ninguém vai dar isso. Olha o absurdo que o cara falou, né? Porque, veja bem, o Pedro perdeu espaço porque no esquema do Felipe Luiz ele não se encaixa, né? Felipe Luiz gosta de jogador mais móvel, que volta para marcar, que tenha mais intensidade. E o Pedro perdeu espaço por isso, galera. Mas daí que tá. Por que eles contrataram o Juninho? Que é totalmente diferente do Pedro, que tem a característica de... Ele é mais veloz, ele volta para marcar, tem mais intensidade. Só que daí o Felipe Luiz também não escala o Juninho. Ele prefere escalar o Wallace Ian do que o Juninho ou o Pedro. Galera, vender o Pedro, o melhor 9 do país, nível seleção brasileira, para contratar outro jogador, é loucura, não é? Fala a verdade. Cara, eu estou de boca aberta, cara. Eu estou sem acreditar nessa informação. Não, eu acredito na informação, tá? Eu acredito aí. O Mauro César jamais faria uma postagem sem qualquer tipo de verificação, né? O cara passou para ele, é fonte dele lá no Flamengo e ele deu a notícia, tá certo, o jornalista tem que dar a notícia, né? Mas, cara, não tem cabimento, né? Vender o Pedro, né? Daí aqui também, ó, se você pegar aqui no GE, tem aqui, ó, Pedro vai sair do Flamengo, entenda a atual situação do jogador no clube, né? Ó, com pouco espaço no time, atacante quer jogar mais tempo, enquanto Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante e José Boto deseja buscar outro camisa 9 no mercado. É loucura ou não é isso aqui? Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Eu não vou ler isso aqui, não. Se vocês quiserem ler, pode ir lá no GE, tá bom? Tá aqui, ó. Tudo aqui. Que loucura, velho. Que loucura. Ufa, nem um dia de paz, né? Isso aqui é Flamengo. Fazer o quê? É nóis. Valeu, galera. Nem sei o que falar. Fui.